E aí, pessoal, tudo bem? Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. E neste sábado, dia 25 de maio, às 18 horas, eu estarei aqui no canal Professora Luciana Medeiros, fazendo aquela revisão de direito constitucional e direito administrativo para o concurso da Guarda Municipal de Salvador. Venha conosco, venha resolver 50 questões, todas no estilo FGV, na pegada da FGV, para que você possa desvendar os mistérios de direito constitucional e administrativo, a fim de que você possa gabaritar no próximo dia 16 de junho a sua prova. Você que perdeu a aula da semana passada, não foi? Do dia 19 de maio, a Lei 13.022 e a Lei 9273, e infelizmente você ficou de fora. Então não perca essa oportunidade. Passe seu WhatsApp para o 71 99367 3034 e saiba como proceder para participar comigo ao vivo aqui no meu canal, a fim de que nós possamos fazer aquela belíssima festa de revisão acerca do direito constitucional e do direito administrativo. A dica de hoje é sobre o direito constitucional. Vamos fazer uma questão? Olha só, a dica é sobre a repartição de competências previstas ali, nessas competências previstas no artigo 21, 22, 23, 24, 25 da nossa Constituição. É preciso saber que entre os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, deve sim existir uma repartição de competências. Afinal de contas, precisamos garantir a harmonia e o pacto federativo, conforme instituído em nossa Constituição Federal. Acerca dessas competências, nós temos o princípio da predominância do interesse. Cada ente legisla sobre determinado assunto, sobre determinada matéria. Por exemplo, cabe à União legislar sobre matérias de interesse geral. Ela é a União. Cabe ao Estado legislar sobre matéria de competência regional, de interesse, melhor dizendo, regional. E cabe ao município legislar sobre matérias de interesse local, conforme você vê aqui em seu quadro. Muito bem, veja você, essa repartição de competência, ela é estabelecida em relação à sua legislação ou a sua administração. Então, na repartição de competências, na Constituição de 88, nós temos competências legislativas, que são competências, para legislar sobre determinado assunto, e temos a competência material, que é aquela chamada de competência administrativa, de cunho administrativo. Muito bem, a competência material, por sua vez, a administrativa, se reparte em duas: a exclusiva, do artigo 21, que pertence à União, e a comum, do artigo 23, que pertence à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Muito bem, nós temos também a competência legislativa, que é a competência para legislar sobre determinadas matérias. Essa competência legislativa você vai encontrar no artigo 22, que é a competência privativa da União, e no artigo 24, na competência concorrente, que pertence à União, aos Estados e ao DF. Muito bem, temos ainda a competência suplementar do artigo 24, parágrafo 2º, e a reservada do artigo 25. Mas hoje eu queria fazer uma questão que caiu na FGV, uma questão direcionada a este tema e que pode ser cobrada no próximo dia 16 na prova de guarda municipal aqui da cidade do Salvador, da belíssima cidade de Salvador, na Bahia, logicamente. Vamos ver qual foi essa questão? A questão diz o seguinte: a lei do Estado X, a lei X do Estado Delta, dispôs sobre os requisitos a serem observados na celebração de contratos de transportes no seu território. A Associação das Empresas de Transporte, insatisfeitas com os efeitos práticos da lei X, procurou um advogado e solicitou que fosse esclarecido se o Estado teria competência para legislar sobre essa matéria. À luz da sistemática constitucional, a Lei X, letra A, foi corretamente editada pelo Estado Delta, que pode legislar concorrentemente com a União sobre direito civil. Jamais poderia ter sido editada pelo Estado Delta, pois compete privativamente à União
legislar sobre a matéria. Somente poderia ser editada pelo Estado Delta se existisse lei complementar da União autorizando. Letra D. Foi corretamente editada pelo Estado Delta, nos limites de sua competência legislativa suplementar. E letra E. Poderia ser editada pelo Estado Delta, mas sua eficácia cessaria com a superveniência de lei federal em sentido diverso. Olhe para o quadro, vamos ver a dica de hoje. A nossa Constituição estabelece em seu artigo 22, não é no 21 não, aqui está errado, viu? No 22, no artigo 22 da Constituição, a competência privativa da União. A 21 é a competência exclusiva. A 22 é a competência privativa da União. E ela diz assim: compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, normas gerais de licitação e contratação. E no parágrafo único estabelece que a lei complementar poderá autorizar aos estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Então, o que é que a gente fica sabendo daqui? A gente fica sabendo que, no âmbito da competência privativa da União, a lei complementar da União, né, a lei complementar federal, poderá autorizar aos estados legislarem sobre matérias de competência privativa da União. Então, desde que haja uma lei complementar, o estado poderá legislar sobre matérias de competência privativa da União. Bom, no inciso 11, trânsito e transporte, legislar sobre trânsito e transporte. No artigo 27, normas gerais sobre licitação. Vamos ver o que diz a questão, vamos voltar à questão. A questão nos diz: a Lei X do Estado Delta dispôs sobre requisitos a serem observados na celebração de contratos de transportes no seu território. Meu querido, minha querida, você pode sair dessa questão por dois caminhos. Se você está entendendo que a questão está falando sobre a legislação de trânsito e transportes, isso é competência privativa da União. Se você está entendendo que a questão está falando sobre normas gerais de contratação, isso também é competência privativa da União. E no âmbito da competência privativa da União, a lei complementar poderá autorizar os estados a legislarem sobre matérias específicas relacionadas no artigo 22, na competência privativa da União. Então, você poderia dizer o seguinte, que a resposta certa, obviamente, só poderia ser a letra C. A letra C por quê? Somente poderia ser editada pelo Estado Delta se existisse uma lei complementar da União autorizando. Porque mesmo que você saia por trânsito e transporte, você entenda que trânsito e transporte, ou que você entenda que a questão está se referindo a normas gerais sobre licitação, ambas são competências privativas da União. E no âmbito da competência privativa da União, estabelece o parágrafo único do artigo 22, que a União poderá autorizar os estados a legislarem sobre matérias específicas previstas neste artigo aqui, 22. Tranquilos até aqui? Então a resposta certa só poderia ser a letra C. O Estado Delta só poderia editar esta lei se houvesse uma lei complementar da União autorizando. Beleza? Tranquilos até aqui? E fique feliz com seu cargo público. Acerte a questão e vocês dois sejam felizes para sempre, ok? E não esqueça, próximo dia 25, sábado, 25 de maio, às 18 horas, eu estarei aqui no canal fazendo aquela revisão de direito constitucional e administrativo